não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 2 de outubro de 2015 e Deus pôs no meu coração uma palavra do Salmo 63. Salmo de Davi, capítulo 63. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, que habita nos céus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, Pai, esta é a tua palavra, ó Santo de Israel. Deus maravilhoso, maravilhoso é o teu nome, Pai. Tu és todo-poderoso, tu és sublime, ó grandioso Deus. Tu que habitas na luz inacessível, a qual nenhum homem pode ver. A ti, Senhor, pertence a honra, a glória e o poder para todos sempre. Tu és majestoso, ó Deus, e misericordioso. Verdade e misericórdia vão adiante do teu rosto. Justiça e juízo são a base do teu trono. A tua palavra, Senhor, foi estabelecida acima do teu próprio nome. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Fala conosco, Pai, e seja glorificado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que és bendito para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Salmo de Davi, um caro servo de Deus. A maior parte dos salmos são de Davi, mas tem vários salmos que é de Asaf, de Moisés,
e dos filhos de Corá, mas a maior parte dos salmos é de Davi. E neste salmo, quando Davi estava no deserto de Judá, ele escreveu este salmo. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem dito isto para Deus? Ó Deus, Tu és o meu Deus? Você tem colocado Deus à sua frente de tudo na tua vida? Você tem tido Deus como teu Deus? Você tem se curvado diante do Altíssimo? Tem se humilhado diante do Deus Altíssimo? Tem recebido Ele como teu Deus? Ele é o Deus da tua vida? Ele dirige os teus passos? As tuas ansiedades você tem colocado na mão de Deus? Ele tem te conduzido nesta terra? Os teus problemas você tem colocado nas suas mãos? Você tem lançado toda a tua ansiedade na mão de Deus, sobre o Senhor, para que Ele venha cuidar de ti como cuida dos pássaros? Ele tem sido teu Deus? Ele tem recebido a adoração a Ele, de ti em primeiro lugar? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças? Ou o teu coração está dividido? Ou o teu coração se apegou a outro Deus? Há coisas que ocupam o lugar de Deus, se deixarmos. E essas coisas que ocupam o nosso coração, elas passam a ser deuses também. O que estiver no nosso coração, na abundância do nosso coração, a nossa boca falará. Se no teu coração está algo material que você ama, que você adora acima de Deus, isso será um Deus na tua vida. Não tem como servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer o outro. Deus, Ele é exclusivo. Ele deve ser adorado sobre todas as coisas, sobre tudo. Temos que amar a esposa? Temos. A esposa tem que amar o esposo? Tem. Os pais têm que amar os filhos? Tem. Mas não acima de Deus. Não acima de Deus. Deus, ele tem que estar dentro do nosso coração, acima de tudo. Acima de todas as coisas desta vida, acima do trabalho, acima da família, acima das coisas materiais. Nosso coração não pode estar ocupado com ídolos. Ídolos da música, ídolos ou artistas, ídolos que às vezes até o próprio carro, às vezes até o próprio emprego, às vezes até o próprio dinheiro, que está ocupando o lugar de Deus. Qualquer coisa, você liga para a pessoa, você liga para alguém, esta pessoa ela passa a ser um guru na tua vida, e você pede conselhos para esta pessoa, e está colocando esta pessoa como se fosse Deus. E Deus não tem sido o teu Deus. Você não tem colocado Deus como o teu Deus na tua vida. Muitas vezes nós não fazemos isso. Recorremos a vamos ligar para tal pessoa, ela vai nos ajudar. Esta pessoa vai me dar conselhos. E você faz da carne mortal o seu braço e se aparta do Deus vivo. Então o teu coração fica dividido. O teu coração passa a estar dividido. E você passa a confiar no homem, no ser humano. Ou às vezes passa a confiar na riqueza, na sua conta no banco. E isso está ocupando o lugar de Deus. Davi era rico. Davi morava em palácio. Certa vez a arca foi trazida e a arca de Deus, a arca do concerto, ela ficava nas tendas. E Davi no seu palácio dizia: não é justo eu aqui habitando no palácio e a arca do Senhor em tendas. Então o profeta veio da parte de Deus e disse para Davi: Davi, eu te tirei do pasto. Deus falando pelo profeta para Davi,
Davi, você está preocupado com isso por quê? Foi eu que te tirei do pasto. Você está preocupado com a minha arca? Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Eu habito naquilo que eu criei. Eu habito no coração do homem. Não se preocupa se a arca do concerto está em tendas. Porque eu habito no coração do ser humano. E Davi tinha esta preocupação. Porque Davi tinha Deus como seu Deus. No verso 1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Ele falava com a boca cheia, porque ele colocou Deus como Deus na sua vida. E como que nós façamos isso? Quando amamos a Deus sobre todas as coisas. Quando buscamos a direção de Deus para tudo que nós formos fazer nesta vida. Quando honramos a Deus, Deus nos honrará. Quando somos sinceros, como foi Jó, Deus será sincero para conosco, como diz no Salmo 18. Para com o sincero te mostrarás sincero, para com o puro te mostrarás puro. Então Deus, ele é exclusivo. Deus não é como o homem. Ele é majestoso. Ele é cheio de majestade. Ele é glorioso. Os anjos serafins cobrem os seus rostos diante de Deus. E nos céus os anciãos, os 24 anciãos e todos os anjos louvam a Deus constantemente. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória. Deus é aclamado. Deus é adorado. No capítulo 6, o profeta Isaías, Deus abriu os céus para Isaías e ele viu o rei Jesus, na sua formosura. Quando Isaías teve aquela visão real, que o céu se abriu para ele, e ele viu o Senhor Jesus, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Os meus olhos viram o rei na sua formosura. Estou perdido. Eu vi a coisa mais linda deste mundo. Eu vi o Todo-Poderoso, cujos olhos são como chamas de fogo. Eu vi o imortal. Eu vi o Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Estou perdido, vou perecer, eu tenho a boca suja. Eu habito no meio de um povo que tem a boca cheia de pecado, de maldição, de iniquidades. Estou perdido, vou perecer. Isaías reconheceu o seu pecado diante de Deus, porque onde a luz está, as trevas se manifestam, as trevas se dissipam, as trevas não suportam a luz. Você consegue olhar para o sol? Não consegue. Imagina a luz de Deus. Imagina a luz da santidade de Deus, que onde ela brilha, ela mostra a sujeira, ela mostra o nosso pecado, a luz de Deus. E Isaías, quando teve aquela visão, ele reconheceu de imediato que era um homem da boca suja, era um homem que falava palavras torpes, era um homem que falava palavrões. Mas ele confessou seu pecado diante do Senhor. E veio um anjo com uma tesoura, uma tenaz, e trouxe uma brasa viva tirada do altar, e tocou nos lábios do profeta Isaías. E o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi tirada. Isaías reconheceu o seu pecado. Davi conhecia Deus. Davi, quando era moço, cuidava das ovelhas do seu pai. Ele vivia no pasto, como disse o profeta, como disse Deus pelo profeta: Davi, eu te tirei do pasto. Davi, você morava no pasto. Você lembra quando você matou um leão? Você se lembra quando você matou um urso? Foi a minha força, foi a força do meu espírito que matou aquele leão e aquele urso. Davi tinha experiências profundas com Deus. Davi cheirava ovelhas. Davi, quando Samuel, o profeta, foi na casa do seu pai Jessé o belemita para ungir um dos filhos dele a rei, Davi estava apacentando ovelhas, estava no pasto. E Samuel, se precipitando, achou que seria qualquer um daqueles filhos de Jessé para ungir como rei. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, tenha calma, Samuel. Está muito precipitado. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência física, o porte físico. Mas Deus vê o coração. E Davi já estava preparado ali. Não nos assentaremos à mesa enquanto não trouxer o teu filho.
e trouxeram o filho de Jessé, Davi, cheirando a lã de ovelhas. Cheirando a ovelhas. Todo suado, ruivo, mas era um homem sisudo de bom coração. Era um homem benigno, porque já estava acostumado a apacentar ovelhas. Deus já havia preparado Davi para ser um pastor de ovelhas, para depois ungir ele como um rei, e foi um grande rei. Davi, porque ele tinha Deus como seu Deus. Muitas vezes nós erramos, não lançamos as nossas preocupações, ansiedades sobre o Senhor. Às vezes é mais fácil pegar o telefone, o celular, ou por internet, e pedir conselho para as pessoas, e pedir oração, e pedir socorro para o homem. Mas diz a Escritura que vão é o socorro do homem. Não porque o homem não vai te ajudar, é porque estamos fazendo da carne mortal o seu braço. E Deus não quer que a gente faça da carne a nossa confiança. Senão vamos ser como a tamargueira no deserto. Mas os que confiam no Senhor serão como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que vai dar fruto. Confiar em Deus, saber que Ele quer prover em nossas vidas. Deus quer ser exaltado e glorificado em nossas vidas. Por isso Ele quer que nós sejamos dependentes dEle em tudo. Vamos trabalhar? Dobra o joelho antes de ir para o emprego. Peça para Deus ir à frente, abençoar aquele dia, nos guardar. É assim que Deus quer. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher. Ele visitava o casal todas as tardes no jardim do Éden. Deus visitava eles com a sua presença majestosa, porque Deus é majestoso, Deus é belo, Deus é lindo, Deus é perfeito. Moisés viu as costas de Deus, porque nenhum homem pode ver a face de Deus e viver. Nosso Deus é glorioso, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus é majestoso. Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer revelar as coisas grandes e firmes que você não sabe. A intimidade do Senhor, o segredo do Senhor, meu irmão, minha irmã, é para aqueles que o temem, é para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, ele viu coisas lindas nos céus. Ele viu o Senhor Jesus na sua glória. Deus quer se revelar a você, meu irmão, minha irmã. E se você perder tempo com as coisas inúteis deste mundo, fixando seus olhos em televisão o tempo todo, perdendo tempo consumindo essas novelas imundas, essas vaidades, essas tolices, perdendo tempo com times de futebol, idolatrando times de futebol, idolatrando a carne, o homem, tendo a sua esperança, a sua alegria no homem, nos prazeres deste mundo, nas coisas que são vaidades desta vida. Como que você vai experimentar isso que Davi experimentou de Deus? Essa presença gloriosa de Deus que ele diz nesse Salmo 63, que é melhor do que a vida. Uma vez Asaf, no Salmo 73, ele começou a olhar para as coisas do mundo. E ele viu que os ímpios, os injustos que não serviam a Deus, prosperavam em tudo, tinha coisas boas na sua vida, não tinham sofrimento nem problemas. Até que ele entrou no templo, no santuário, porque ele era levita, sacerdote. Então ele entrou no santuário e ele viu o fim deles. Ele pensou, o que adianta ter tudo neste mundo e não ter Deus, e for separado de Deus a eternidade? Então Deus falou para Asaf, Asaf, eu sou a tua porção. Porque das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi não tinha direito à repartição de terras. E diz que Deus será a sua porção. Asaf tinha o manancial da vida. Asaf tinha tudo, que é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Mas se nosso coração estiver nas coisas deste mundo, se a nossa adoração nosso coração estiver nas coisas inúteis deste mundo, como que você e eu, como que nós vamos ver a glória de Deus?
como que nós vamos ter esta comunhão com Deus, ter o prazer de estar na presença de Deus, e Deus revelar as coisas grandes e firmes, como revelou sonhos para José, como Deus revelava sonhos para Daniel, como Deus chamou Samuel pelo seu nome 3 vezes, como Deus revelou a escada para Jacó, e abençoou Jacó na terra de Padã Arã, na terra do seu tio Labão. Jacó ficou 20 anos lá, e Deus abençoou a Jacó. Então, como que você vai ter experiências com Deus, meu irmão, minha irmã, se o teu coração está dividido? Se Deus não é Deus de todo o teu coração na tua vida? Deus, Ele é exclusivo. E Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança para adorá-lo. Para adorá-lo. E não tem maior adorador na Bíblia como Davi. Adorava a Deus. Davi andava com Deus. Apesar de um dia, no Salmo 51, Davi rasga o seu coração diante de Deus, porque ele cometeu um pecado que ficou registrado na história. Ele cometeu um pecado muito grande diante de Deus, mas pagou o preço caro. Mas ele se arrependeu. No Salmo 51 ele se arrepende. E não tem adorador maior do que Davi. Porque Davi andava com Deus nos passos da vida. Davi andava com Deus, ele era humilde. E Deus revela a sua glória aos humildes. Jesus fez essa oração: Pai, graças eu te dou, porque ocultastes aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus capítulo 11, versículo 26 em diante. Então Deus revela o seu segredo aos humildes. Você pode não ser conhecido diante das pessoas aqui nesta terra e ser visto como um neurótico, ser visto como um habitolado, ser visto pela sociedade como esterco, como um lixo deste mundo, como foi visto o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 1. Mas Deus revela o seu segredo, Ele revela as coisas grandiosas aos humildes, aqueles que não são conhecidos aqui nesta terra. Mas você está lá na presença de Deus. Você é conhecido nos céus. Você é conhecido por Deus. E a pessoa que é conhecida por Deus, ela tem tudo neste mundo. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele abençoa os justos na terra. Ele faz até com que os teus inimigos sejam teus amigos. Faz com que tenham paz contigo. Ele prepara todas as coisas. Preparou pão e carne, alimentado por corvos, por urubu, para o profeta Elias. Elias não ficou desamparado por Deus no tempo da seca. Deus não desampara aqueles que o amam. Você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã. Se o teu coração está em Deus, saiba que Ele vai preparar para você aquilo que você necessita. Ainda que você for fazer uma faculdade, Ele vai preparar. Ele vai te abençoar a faculdade. Ele vai abençoar o teu trabalho. Ele vai abençoar a tua família. Ele vai te ajudar. Quando você pôr Deus à sua frente, em primeiro lugar. Como Davi diz no Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Faça de Deus, meu irmão, minha irmã, o teu Deus. E como que Deus vai ser o teu Deus se você não ora? Se você não passa uma hora de joelhos na presença de Deus. Quando Jesus estava no Getsemane, a sua alma estava afligida, e ele estava orando à parte, os discípulos já estavam ali, adormeceram. E Jesus voltou para eles e disse: não pudeste ao menos uma hora orar? Uma hora vocês não puderam vigiar? Então a pessoa que não passa, no mínimo uma hora, na presença de Deus, orando, adorando a Deus, louvando, como que vai ter um relacionamento, uma comunhão, experiências com Deus? Não tem como. Jesus passava muitas vezes a noite toda na presença de Deus. Você pode pensar, mas o que ele falava tanto com Deus? A comunhão com Deus. A hora passa e você nem percebe, porque está na presença de Deus. Moisés passou 40 dias e 40 noites
E depois, mais uma vez, porque quebrou as pedras da lei, ele foi novamente para o monte e passou mais 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E diz que Moisés não comeu e nem bebeu. A presença de Deus sustentou Moisés. A presença de Deus. Por isso que o Senhor Jesus ensina, meu irmão, minha irmã. Tu quando for orar, em Mateus 6, entra no teu quarto e fecha a porta. Fecha a porta das preocupações. Fecha a porta das ansiedades. A hora que você está diante de Deus, não pensa como é que eu vou pagar aquela conta. Não, mas eu tenho que ir lá em casa para resolver esse problema. Ou eu tenho que fazer isso lá no serviço. Eu tenho que fazer tanto. Não, nesta hora, meu irmão, minha irmã, é só para Deus. Limpa o teu pensamento de preocupações. Fecha a porta. E fica só você e Deus. E começa adorando a Deus. Louvando ao Senhor. Começa a louvar a Deus com hinos. Glorificando a Deus. Adorando ao Senhor que tudo pode. Depois você entra em oração. E Deus vai te colocando palavras na tua boca. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Porque nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, depois de um certo tempo que você está de joelhos orando, Ele começa a colocar palavras na tua boca e te direciona a orar. Aí Ele começa a mostrar para você a necessidade, a vontade de Deus. Certa vez eu estava aqui orando e pedi para Deus: Senhor, mostra a necessidade. Espírito Santo, me direcione a orar, me leve a orar, me impulse a orar. Coloca palavras na minha boca, a oração que agrada a Deus, a oração que Deus quer que eu faça. E o Espírito Santo de Deus me levou a orar pelos doentes que estão nos hospitais. Ele me direcionou a orar por essas pessoas. Porque quanta gente, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo dentro de um leito de um hospital. Pessoas que estão na UTI, em coma, ala de pessoas, de crianças queimadas, pessoas sofrendo de dor com câncer. Então Deus quer que nós oremos por estas pessoas, se pudermos, tivermos condições de ver estas pessoas, de orar por elas pessoalmente. Mas se não pudermos chegar até lá, temos que estar de joelhos, intercedendo por estas almas, intercedendo por estas pessoas que sofrem, muitas vezes nem são cristãos, mas Deus quer salvar, Deus quer fazer a obra nessas vidas, Deus quer tirar também o seu sofrimento, mas primeiro Ele quer salvar estas almas. Em Efésios 6, diz para nós orarmos por todos os santos. Diz para nós orarmos também nas cartas de Paulo por todos os homens. Orarmos uns pelos outros para que sareis. Orar por aqueles que estão doentes, desenganados pela medicina. Orar para que Deus venha abrir a mente dos médicos. E Deus usar os médicos como seu instrumento para dar saúde, para curar estas pessoas, para abençoar a cirurgia. Porque quantas pessoas que morrem na sala de cirurgia? Quantas pessoas que morrem numa cirurgia? Então Deus quer alguém que se ponha na brecha. E como é que vamos nos colocar na brecha se não temos Deus como nosso Deus? Se Ele não está em primeiro lugar na nossa vida. Então Deus quer, meu irmão, minha irmã, Ele quer que você o busque de todo o coração. Ele quer que nós o busquemos de todo o coração. Se concentrar, meu irmão, minha irmã, na oração, na leitura da palavra. Buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto Ele está perto. Invocai enquanto Ele está perto. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Deus quer que nós vivamos este mundo como se dele não possuíssemos, como se dele não usássemos. 1 Coríntios capítulo 7, ele fala a respeito disso. Aquele que compra neste mundo, compra como se não comprasse. Aquele que possui os recursos deste mundo, como se desse mundo não usassem. Ele não quer que a nossa preocupação esteja nas coisas materiais, nas coisas perecíveis, na vaidade deste mundo. Mas que o nosso coração esteja em constante união e comunhão com Deus. Servindo a Ele em espírito. Orando em todo o tempo. Ou seja, estando com a mente ligada em Deus. Está trabalhando, mas o teu pensamento está em Deus. Você está intercedendo por alguém.
Você está conversando com Deus no teu pensamento. A sua mente, o seu pensamento não está vagueando. Seu pensamento não está nas coisas deste mundo. Não está em programas de televisão. Mas o seu pensamento está no Deus que tudo pode. Ele quer ser o teu Deus. Ele quer te guiar. E se a sua mente estiver preocupada com outras coisas, como que o Espírito Santo, que é tão fino, que é tão sensível, vai falar contigo? Como que você vai ouvir a voz dele? Então nossa mente tem que estar limpa. Tem que estar despreocupado das coisas deste mundo. O Senhor Jesus fala a respeito para que o nosso coração não se sobrecarregue com os cuidados deste mundo, com as preocupações, viver preocupado, ou seja, ocupar a sua mente antecipadamente. Quem que pode acrescentar um côvado à sua estatura? Por mais ansioso que esteja, não vai acrescentar nada. Mas se descansarmos em Deus, aquietar o nosso coração e saber que Deus é Deus, as demais coisas Ele vai preparar em nossas vidas. Aquele que fez o ouvido, meu irmão, minha irmã, será que não ouve? Aquele que fez o olho, será que não vê? Será que Deus não conhece a nossa necessidade? Jesus diz que antes que nós peçamos alguma coisa, Ele já conhece. Ele já sabe tudo o que nós vamos precisar. Por isso não sejam muitas as suas palavras uma oração repetitiva. Pai, me dá isso, Pai, me dá isso. Essa repetição, Deus já sabe tudo. Mas a oração vai muito além de pedir. A oração é um contato com Deus. A oração não é uma petição somente. A oração é intercessão. É falar com Deus como você está ouvindo a minha voz aqui agora. Do outro lado. É falar com Deus. Conversar com Deus. É falar com Deus assim: Senhor, aquela pessoa está sofrendo tanto no seu casamento, o marido, o seu esposo bate nela, ela é agredida pelo seu esposo. Senhor, abençoa aquele casamento, converte aquelas almas. É isso que Deus quer, meu irmão, minha irmã. É nossa intercessão. É quem se coloca na brecha. Esses são os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque está em comunhão contínua com Deus, e em verdade, porque esta é a vontade de Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, que é a verdade, que é a palavra de Deus que diz para nós intercedermos por todos os homens, todas as pessoas, orar, interceder. Abraão intercedeu pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu, Deus viu o esforço de Abraão, negociou com Deus, intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra, mas eles não se arrependeram. E Deus salvou o justo Ló, as suas 2 filhas. Até a esposa de Ló virou estátua de sal, porque o coração dela estava no mundo. Mas Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Moisés também intercedeu pelo povo de Israel. E Deus quer que nós venhamos a interceder pelas pessoas, a orar uns pelos outros, a orar por todos os santos, tomar a armadura de Deus, é viver o cristianismo, é viver o evangelho. Então Davi tinha Deus como Deus. E ele diz mais: de madrugada te buscarei. De madrugada ele buscava a Deus. Às vezes você acorda na madrugada e perde o sono. Depois você volta para a cama, tenta dormir, mas essa hora que você perdeu o sono, é Deus te chamando para orar. É Deus te chamando para se pôr de joelhos na presença dEle. Porque muitas vezes Ele está dando um livramento até para um parente teu. Ele pode estar dando um livramento, e nessa hora que você vai orar, o Espírito Santo traz à tua mente a necessidade. Ele traz à tua mente aquela pessoa, vem como uma lembrança, vem o nome da pessoa na tua mente. É Deus pedindo para você interceder por esta alma, que Ele quer dar um livramento. Ele quer te usar, meu irmão, minha irmã, como instrumento dEle. Ele quer nos usar aqui nesta terra. A nossa vida já não é mais nossa. A nossa vida pertence a Cristo Jesus. Somos vasos na mão de Deus.
Somos vasos na mão do oleiro. E o soldado tem que estar sempre vigilante. O soldado tem que estar sempre esperando a ordem do patrão, a ordem do general, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que estar bem disposto, ter um coração bem disposto. E muitas vezes ele vai levantar de madrugada a nós, para que nós venhamos a orar. Assim acontece na vida do médico. O médico tem o seu celular sempre de plantão. Ele está dormindo, mas a qualquer momento ligam do hospital para ele e ele tem que sair correndo para fazer uma cirurgia de emergência. Assim é o soldado de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que o soldado de Cristo ele não se embaraça com os negócios desta vida. Mas antes a sua vontade é fazer a vontade daquele que o alistou para a guerra. Então o soldado ele está na guerra. Nós estamos numa guerra contra os demônios. E Deus, ele vai nos despertar pela madrugada. Temos que lavar o rosto para que o sono vá embora. E orarmos. Você pode pensar, mas eu vou perder meu tempo? De jeito nenhum. Quando você acordar no dia seguinte, depois que você orou pela madrugada, você vai ver o seu dia diferente. Deus pode até preparar, te surpreender com alguma coisa. Porque você buscou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É esses os verdadeiros adoradores. É aqueles que estão à disposição do nosso Senhor. De madrugada te buscarei. Davi tinha desejo da presença de Deus. Ele fala, minha alma tem sede de ti. Às vezes você não acorda com uma sede de tomar água. Você se alimentou na janta, comeu alguma coisa muito salgada. E aí levanta na madrugada com aquela sede. A sua vontade é tomar água para matar aquela sede demasiada. Davi tinha sede de Deus. Davi sentia um vazio na sua alma. Enquanto ele não fosse buscar a Deus nas madrugadas, ele era como uma terra sedenta. Ele tinha sede, a carne dele desejava muito, como uma terra seca e cansada onde não há água. E Davi queria a presença de Deus, o refrigério do Altíssimo Deus. Talvez você está precisando passar muito tempo com Deus, meu irmão, minha irmã. A sua vida está atribulada. Você vive tão ansioso, tão ansiosa, preocupado. Sabe por quê? Porque você não tem buscado a Deus, o manancial, a fonte das águas vivas. Então você vive sem paz. Você até serve a Deus, vai na igreja, mas você não tem relacionamento com Deus. Você não tem vida com Deus. Você não tem aquele desejo de estar na presença de Deus, como Davi, de adorar a Deus. Então a sua terra é uma terra seca. Davi passou por este momento, mas ele buscou a Deus. Davi buscava a Deus. E Deus quer que nós o busquemos. Deus quer que nós busquemos Ele de todo o coração, que o desejamos como uma terra seca. Desejar a Deus. Desejar servir a Deus. Seu coração vai se quebrantar. Você vai se derreter como os montes, como cera na presença de Deus. A sua alma vai derreter diante de Deus. Você vai sentir um calor te envolvendo. Você vai sentir um amor. A presença do Altíssimo Deus é melhor do que a vida. É isso que Deus quer te ensinar, nos ensinar. É isso que Deus quer que aconteça na tua vida. Ele quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Ele quer dar visões aos jovens. Ele quer mostrar que Deus é a nossa vida, que nele está tudo, que em Deus está a vida verdadeira. Talvez você não tenha prazer de estar na presença de Deus. Talvez a sua alma não deseja este Deus, não deseja. Você vai na igreja, mas é como se entrasse em qualquer lugar. Você não se quebranta, o seu coração não se derrete, você não chora mais. Já não sente alegria de estar na presença de Deus. Deus quer que você passe tempos diante dele. Deus quer que você o deseje. Não adianta tentar enganar as pessoas. Deus, ele conhece o íntimo do coração, é lá dentro. Não é no sorriso que você dá para as pessoas, aquele sorriso, às vezes mostrando que está tudo bem, mas só Deus sabe como que está quebrado o teu coração.
está seco. Já não sente mais nada de Deus. É porque você não o busca. E aí você passa a reclamar. Aí você passa a viver choramingando pelos cantos, reclamando. Nada na sua vida dá certo. Nada prospera. É só dívida, é só problemas. Aí você se ira, gritaria na tua casa, gritarias. Muitas vezes até palavrões. E como que Deus vai estar numa casa dessa? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí quem passa a governar a tua casa é as forças das trevas. Mas se você estiver na presença de Deus, meu irmão, minha irmã, adorando a Deus, não há demônio que suporte ficar perto de ti. Eles não suportam. Uma boca que não fala palavrões, uma boca que não fala palavras torpes, mas uma boca que glorifica a Deus, uma boca que diz, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, uma boca que bendiz, Deus abençoa e não amaldiçoa, uma boca é como uma árvore de vida, é saúde para os ossos, as palavras do servo de Deus, que sejam agradáveis. Só vai sair essas palavras quando estivermos na presença de Deus. Um homem e uma mulher que anda com Deus tem os seus lábios puros, como Isaías teve. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai ver até o bandido com misericórdia. Você vai ver até o assassino com olhos de misericórdia. Mas se você estiver na carne, não ter vida de oração, não andar com Deus, aí você vai sentir ódio como as pessoas do mundo sentem. Mas se você estiver na presença de Deus, adorando a Deus, orando pelas madrugadas, guardando 1 hora para estar na presença do Senhor, você vai ver a sua vida fluir e vai sentir a majestade do Altíssimo Deus. A sua alma vai chorar, mas de alegria. Você vai chorar de alegria. Vai ser igual uma criança. Vai chorar de alegria. Vai sentir a presença do Altíssimo Deus. Ele vai renovar as tuas forças. Sabe quando vem aquela estação de final de ano? A estação da primavera, a estação das frutas da época, aquele clima que fica diferente. Imagina a presença de Deus. É muito melhor do que tudo isso. Você vai sentir um regozijo. Você vai sentir alegria, como sentiu o servo de Deus Davi. Quantas vezes o apóstolo Paulo, mesmo padecendo perseguições, nossa, tanta luta que ele passou, mas ele se regozijava no Senhor. Porque ele conhecia a Jesus. Quando conhecemos a Deus, meus irmãos, não teremos medo de provações, de lutas, de perseguições. Deus mudou até o estado do fogo, onde foi jogado Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas Deus mudou até o estado do fogo. O fogo físico, ele mudou em fogo como a sarça que queimava e não se consumia. E o 4º homem estava lá, o Senhor Jesus, junto com eles. E nem cheirou queimado as suas roupas, e nem chamuscou o seu cabelo. Deus os guardou. Este é o nosso Deus. Seja fiel a Deus, meu irmão, minha irmã. Desembaraça das coisas desta vida. Deixa essa TV de lado. Deixa esse computador de lado. Não perca tempo com essas coisas que são vaidade. Use só o necessário. Mas dedique a sua vida a Deus. Seja um adorador como foi Davi. Em João 4 diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É esses que ele procura. Os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então Davi tinha sede de Deus. A carne dele desejava muito como uma terra seca e cansada onde não há água. Imagina num calor, o corpo suando de calor, e você encontra ali um rio,
E você diz: vou entrar neste rio, nesta água, e vou mergulhar nesta água. Assim estava a alma de Davi. Assim Deus preenche, Ele mata a nossa sede da alma com a sua presença gloriosa, porque nele, meu irmão, minha irmã, está a vida. Em Deus está tudo. Versículo 2 diz: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Ver a tua fortaleza. Deus, Ele é o nosso escudo, como Ele foi o escudo de Abraão. Ele é a nossa fortaleza no tempo de guerra, Ele está conosco. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é a nossa fortaleza. Ele nos guarda dos principados e potestades. Ele nos guarda do homem sanguinário. Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. E mostra a sua glória. Como Davi lembra aqui da glória de Deus que ele viu no santuário. Salomão também viu a glória de Deus quando ele fez a oração no templo que ele edificou. E Deus desceu com a sua glória que encheu todo o templo de fumaça. A presença de Deus naquele templo que Salomão, filho de Davi, edificou. A presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Busque a presença de Deus. Busque, se consagre diante de Deus. Busque adorar este Deus Todo-Poderoso. Busque a Deus, meu irmão, minha irmã, e você vai ver a sua vida fluir. Você vai ver as coisas se tornarem mais fáceis para você. Dedique o seu tempo em oração. Dedique o seu tempo na busca a Deus. Adorar ao Deus que tudo pode. E deixe as vaidades deste mundo, meu irmão, minha irmã. Se incline ao Deus que tudo pode. E você vai ver Ele desembaraçar os seus caminhos. Ele preparar todas as coisas em sua vida. E você vai ter amor no teu coração. E vai conseguir amar o teu próximo como a si mesmo. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. A benignidade, a bondade de Deus é melhor do que a vida. Está vendo, meu irmão, minha irmã? Deus é bom. Deus é bom, Ele quer nos abençoar nesta terra. Mas primeiro Ele quer que nós estejamos em sua presença, o adorando, para recebermos as suas benignidades, o seu favor. Deuteronômio 28 diz que aqueles que obedecem a Deus, as bênçãos do Senhor os alcançarão. E Deus está disposto a nos abençoar. Deus abençoou tudo para Davi. Davi teve tudo. Davi teve tudo da parte de Deus. Davi foi rei. Deus o engrandeceu. Deus lhe deu tantas vitórias na guerra. Deus era escudo para Davi. Uma fortaleza. Por isso que Davi reconhece que Deus é tudo. E os seus lábios louvaram a Deus. Versículo 4 diz: assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Deus quer ser bendito aqui nesta terra. Ele quer que nós testemunhamos dos seus favores. Como que vamos testemunhar aquilo que Deus faz em nossas vidas se não estamos nos seus pés? Se não estamos de joelho, orando, andando com Deus, falando com Deus, vivendo com Deus, adorando a Deus, lendo a sua palavra, congregando, servindo a Ele? Como que vamos ver as maravilhas de Deus, as suas obras em nossas vidas, se não busquemos a Deus? Tem uma frase do A.W. Tozer que diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa e nem ao nosso modernismo. Se alguém quer alguma coisa de Deus, deve gastar tempo e muito tempo na presença dele. A.W. Tozer. Então, se nós quisermos, meu irmão, minha irmã, se quisermos receber as bênçãos de Deus, a ajuda do nosso Deus, temos que passar tempo na presença dele. Temos que deixar tudo e colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Assim, receberemos do Senhor a beneficência,
receberemos do Senhor as suas maravilhas. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres cantos. Então ele diz que a alma dele se fartará como de tutano. A presença de Deus faz a nossa alma se fartar. O mundo pode estar em guerra, mas você tem paz dentro do teu coração. Se farta, é uma fartura de paz. É uma fartura de providência divina. Aí você vai começar a receber de Deus os presentes, o favor do Senhor. Você vai ficar surpreendido e surpreendida com as coisas que Deus vai preparar. Ele preparou para o povo de Israel tudo o que foi necessário, a água tirada da rocha, o maná, até as codornizes, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Deus cuidou do seu povo, de tal maneira que os seus pés não incharam, e nem as suas roupas se rasgaram, nem envelheceram. Eles tiveram muita saúde, e tiveram a presença de Deus. É pena que não deram valor, mas Davi deu valor, e a alma dele se fartou. Versículo 6 diz: quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Davi, quando deitava, não tinha os pensamentos impuros. Em outro salmo ele diz que se ele pensou alguma coisa ruim, ele não transgredirá com seus lábios. Então Davi guardava a sua mente quando deitava no seu leito. Ele estava em comunhão com Deus na hora de dormir. O pensamento de Davi estava ligado em Deus. Davi chorava na presença de Deus e meditava nas madrugadas. Davi amava a Deus. Davi adorava a Deus. E no verso 7 diz: porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então, Davi era sustentado por Deus. Davi tinha à sombra das asas de Deus o seu descanso. Deus era uma fortaleza para Davi. E a alma dele jubilava na presença de Deus. E o louvor estava nos seus lábios. Nós não somos diferentes, meu irmão, minha irmã, de Davi. Deus não faz acepção de pessoas. Ele resiste a todo soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Então, se você quer receber o favor de Deus, se você quer receber maravilhas do nosso Deus, tem que gastar tempo em oração. Tem que adorar a Deus. Deus tem que ser o teu Deus, como no verso 1 do Salmo 63 diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Que Deus seja Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Aprendemos com esta palavra deste Salmo 63. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. E Ele está te procurando. A sua vida vai mudar, meu irmão, minha irmã. Não vai continuar do mesmo jeito. Essa irritação que você tem, esse nervosismo, essas coisas que nada dá certo na tua vida, vai passar a dar certo. Você vai passar a ser uma pessoa longânima, uma pessoa cheia de paz. Porque você buscou em Deus as forças. Porque você fez de Deus o teu Deus. Deus é o manancial das águas vivas. Entrega a tua vida e o teu caminho ao Senhor, e Ele te susterá. Confia em Deus, meu irmão, minha irmã. Ele é invisível, mas Ele é real. O que você não pode fazer com as tuas forças, Deus faz. Mas primeiro, Ele quer que você gaste tempo na presença dEle. Ele quer que você o adore e faça de Deus o teu Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai, graças te damos porque aprendemos neste Salmo de Davi. Pai, Davi foi um grande adorador do Senhor. Davi andava contigo, Pai. Assim eu te peço nesta oração, por esta palavra que nós ouvimos, faça de nós adoradores, Pai, que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Inclina o nosso coração aos teus testemunhos, Senhor, e não a cobiça. Faça de nós adoradores, para que possamos fazer a tua vontade e agradar ao Senhor.
e termos uma vida vitoriosa nesta terra. Abençoa cada um que ouviu a Tua palavra, Pai. Ó Deus, receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Aos pés do Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.